Amém. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Mais uma vez, buscar a presença do nosso Pai em oração. Queremos ver a Tua glória, Pai, sendo manifesta nesse lugar, Pai, no dia de hoje. Tua presença já é real aqui, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Vem, Senhor, fazer morada em nós. Vem através da Tua palavra, Senhor, mudar, Senhor, a nossa vida, transformar o nosso ser. Desejamos, Senhor, a Tua presença. Anelamos, Senhor, pela Tua glória, Pai. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Converte os nossos corações. Nos coloca, Senhor, aos Teus pés, Pai. Para que Te desejamos mais do que todas as coisas. Pois não há nada e ninguém melhor do que o nosso Deus. Fala através de mim, Senhor. Do miserável homem que sou, Pai. Cala a minha boca, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale ao Teu povo, Pai. Aquilo que Tu colocasse em meu coração. Para que o Teu nome seja exaltado e glorificado sobre todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Nem se eu tivesse combinado com o louvor. Mas vocês trouxeram todas essas canções. Estão basicamente ligadas ao que eu vou trazer hoje da parte do nosso Deus. Deus é maravilhoso, né? Ele une isso. O Espírito Santo, Ele é perfeito, né? Sem comunicação humana, Ele se comunica no nosso meio. É maravilhoso seja o nosso Deus. Deus abençoe vocês. Amém, igreja. Boa noite, graça e paz. É uma responsabilidade e uma honra estar aqui, né, através do convite do nosso pastor, Zé de Paula. E meditando essa semana na palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, como foi lido. Para quem não sabe, o dia 2 de fevereiro, quando muitos comemoraram outros deuses, é um dia muito importante para o nosso calendário cristão. É o dia em que Jesus foi apresentado no templo. Ali estava se cumprindo uma promessa. Então, 40 dias depois do seu nascimento, é comemorado esse momento em que Jesus é apresentado no templo. E isso tem muita importância. E é o que nós vamos ver durante a noite de hoje. Tá? Peço que você não durma, apesar do friozinho que está e do cansaço. Esteja comigo nesse momento, que o seu coração esteja cativo a ouvir essa mensagem, essa palavra. Eu sei que Deus vai falar conosco. Amém? E como eu disse, passado 40 dias do nascimento de Jesus, José e Maria levaram para apresentá-lo ao Senhor. Você vai ver isso no versículo 22, voltando um pouquinho no texto. E lá eles ofereceram um sacrifício, um par de rolinhas ou de 2 pombinhos. Não diz especificamente qual era. Conforme a lei de Moisés, que dizia que o primogênito deveria ser apresentado após 40 dias. E aí, isso corrobora com as próprias palavras de Cristo, que a gente vai encontrar lá em Mateus, no seu capítulo 5, no versículo 17. De que Ele não veio para revogar a lei, ou os profetas, mas veio para cumprir. Jesus participou na pele do cumprimento da lei. Ele não veio para revogar, mas para ser o único cumpridor dessa lei. No versículo 24, a oferta das aves, ela revelava a humildade social da família. José e Maria não tinham essas condições financeiras, né? Mas apontava, e isso permitia-se na lei de Moisés, que aquele que não tivesse uma condição financeira não levasse um cordeiro para ser sacrificado, mas poderia ser essas aves. Mas apontava para algo ainda, uma verdade maior. Mesmo nessa condição que eles não tinham, e a permissão de levar, não um cordeiro, mas essas aves, havia algo maior, uma simbologia maior, um simbolismo maior. Eles não ofereceram um cordeiro no sacrifício ritual, porque eles já traziam nos braços o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ali já estava nos braços de Maria e de José o verdadeiro Cordeiro de Deus. Jesus cumpriu os ritos da lei, na verdade nele tudo se cumpriu. E há de se cumprir. Todas as profecias e suas promessas se cumprirão em Cristo. E partindo para o texto que foi lido,
no versículo 25. A gente vai se debruçar um pouquinho, versículo a versículo, tá? O pastor leu um pouquinho a mais do que eu tinha, mas era até o 32, mas a gente vai utilizar também do final desse texto, dessa passagem. E aí no versículo 25, nós lemos, né, que especificamente, quando eles levam a Jerusalém, eles vão apresentar a um homem chamado Simeão. E o que mais me chama a atenção nessa narrativa de Lucas, do Evangelho de Lucas, que também só narra em Lucas essa passagem, é que ele distingue esse homem, descrevendo Simeão por suas virtudes. Quando você vai ler o texto, ele fala das virtudes de Simeão, e não do seu ofício, não do seu cargo, não da sua família, não das suas posses. Não era Simeão filho de João, de José, marido de Maria. Não era Simeão o profeta, ou o dono disso ou daquilo, como a gente costuma fazer quando quer apresentar alguém. Fulano, filho de não sei quem. A gente sempre apresenta, né? Ou da família, ou da empresa que ele faz parte. A gente acaba reduzindo as pessoas às coisas que eles têm. Mas Lucas não faz isso. No Evangelho de Lucas ele não faz isso. Ele apresenta Simeão por suas virtudes, de tão marcante que elas eram. Não era Simeão, como eu disse, Lucas o apresenta como um homem justo e piedoso. E aí justo, o que seria esse justo? O que seria ser um homem justo? Um homem de conduta correta, um homem íntegro, um homem inteiro. Ele estava naquilo que ele fazia, ele é inteiro de alma, naquilo que ele falava. Ele era um homem reto. Certamente, como qualquer outro homem, ele tinha suas falhas. Mas ele não era convivente e nem conivente com o erro. Ele não convivia com esse erro e nem era conivente com o erro. Ele reconhecia quando pecava, se arrependia. Ele não tratava o seu pecado e os seus erros como falhas que ele deveria carregar. Não, ele reconhecia que havia alguém que poderia perdoá-lo e mudar a sua atitude. E ele era um homem piedoso. E esse piedoso referia-se a um homem que era devoto, alguém temente, alguém que vivia em santidade. E essa santidade era alguém que vivia separado das coisas do mundo. Denota, portanto, mais uma devoção prática e reverência a Deus do que apenas uma compaixão emocional. Não era piedade de ser piedoso tão somente, de ter compaixão, mas era de devoção a Deus. Era um homem devoto. Quando você considerava alguém piedoso, era alguém que era devoto a Deus, era voltado para Deus toda a sua vida, era separada para Deus. E como é bom, né, quando a gente encontra na nossa caminhada pessoas piedosas, né? Uma pessoa piedosa, ela tem um cheiro diferente. Ela traz algo diferente para o ambiente. Ela tem um brilho no seu olhar. Ela tem uma graça que é contagiante. É uma pessoa que vive sobre o contentamento e a esperança. E não são nas coisas desse mundo. Sua conversa sempre envolve Cristo. Fala do Salvador com intimidade e com reverência. Uma pessoa piedosa, ela traz ao ambiente paz. Você conhece uma pessoa que é piedosa? Quando ela chega no ambiente, ela muda aquele ambiente. Porque a vida dela é uma vida de devoção a Deus. E ela expressa isso nas suas atitudes. Ela traz isso no seu viver diário, nas suas ações. Porque ela busca algo que não é terreno. O seu olhar está sempre voltado para o autor e consumador da sua fé. E ela brilha porque Cristo está nela. Ela se torna candeia porque o brilho de Cristo está na vida dela. Esse era Simeão. E o Espírito Santo estava sobre ele.
ainda não habitava nele, como em nós hoje o Espírito Santo habita. Mas ele vinha sobre ele. Mas para além de quem era Simeão, havia algo que ele almejava. Havia algo que ele desejava ardentemente, além das suas virtudes. Havia algo que ele desejava ardentemente, que era pela consolação de Israel. O Consolador que enxugaria toda lágrima, que tiraria o seu povo do cativeiro do pecado e da condenação, muito mais do que do cativeiro do Império Romano, como muitos esperavam e esperam esse Messias até hoje. Um cativeiro humano. O Messias que ele esperava, que Simeão esperava, tiraria o povo do cativeiro da condenação e do pecado. E era isso que ele almejava dia e noite. E ele sabia que essa consolação era uma pessoa. E aqui eu faço algumas perguntas para a gente refletir. Pelo que nós esperamos. O que é que desejamos ardentemente? Isso só a gente pode responder. O que nos faz levantar todos os dias das nossas camas? O que é que nos move? Onde está realmente o nosso tesouro? Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? O que é que temos anelado quando levantamos da nossa cama? Qual é o desejo real do nosso coração? Seguindo no texto, no versículo 26, verificamos que Simeão recebeu uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Ele não fecharia seus olhos antes de contemplar Cristo. E que revelação foi essa que foi dada a ele? Não se sabe o tempo que foi dado, se foi na sua juventude, se já na sua velhice. Sei que ele esperou. Eu tenho para mim que ele era ainda jovem quando recebeu essa revelação. Porque Deus foi moldando a vida dele para esse momento, para esse encontro que ele tanto aguardava. Só alguém que aguarda muito vai poder se expressar como Simeão, como a gente vai ver aqui na frente. Só alguém que espera algo de forma verdadeira, sabe? Genuína, é que pode se expressar como ele vai se expressar quando ele encontra o Salvador. E aí, Simeão recebe essa revelação. E a gente pode até julgar, né? Dizer que uma revelação dessa muda a vida de alguém. Simeão era piedoso e justo porque ele foi visitado. Apareceu ali para ele de forma muito mais visível do que a gente vê hoje. Foi algo dito para ele pelo Espírito Santo. E a gente pode julgar e dizer, então, por isso que ele se tornou esse homem. Nós temos a revelação do nosso Deus aqui, ó, nas nossas mãos. Completa hoje. E por que não esperamos as promessas que o Senhor tem para nós? Porque nós não debruçamos sobre essa palavra. Aqui está a carta do nosso Pai, dizendo tudo que há de prometido para nós. E nós não valorizamos como deveríamos. No versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E aqui a gente vai encontrar a soberania de Deus, que o move a ir, e o agir de Simeão, que o faz ir. Eu e você, não estamos aqui somente por nossa vontade. O Espírito Santo nos moveu para essa casa. O Espírito Santo nos trouxe para esse lugar. Mas nós estávamos atentos à sua voz. E viemos para cá. Eu não sei qual é a motivação do seu coração. Não sei se você veio a convite, por obrigação, mas você veio.
porque o Espírito Santo trouxe você para aqui, para esse lugar essa noite. Cansado do jeito que você está, preocupado, da forma que você se encontra, lembre-se, o Espírito Santo te moveu para esse lugar. Fomos movidos pelo Espírito Santo, mas nos responsabilizamos em vir, em ouvir a esse chamado de Deus. Foi nesse dia, nesse movimento, que movido e ido, que Simeão teve um encontro que tanto esperou por toda a sua vida. E talvez hoje também seja esse encontro para alguns de vocês. Esse encontro que você talvez nunca tenha tido, de forma tão latente, tão individual. Talvez alguns ainda não tiveram esse encontro tão pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. E quem sabe não é essa noite que teremos essa oportunidade de nos encontrarmos com o nosso Salvador. E ele foi ao templo e teve esse encontro no versículo 27. No 28, nesse exato momento, Simeão declara essa canção tão marcante, tão impactante, que é o coração dessa passagem que foi lida, que é o ponto central dessa ministração de hoje, que está aí no verso 29 ao 32. E aí, essa passagem, em latim, é chamada de Nunc Dimittis, que diz, traduzindo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Eu acredito piamente que nesse verso 29, Simeão entrou no estado de êxtase. Estava diante dele o cumprimento da promessa que ele tanto esperou. O Salvador do mundo, o consolo de Israel. Simeão não estava desistindo da vida quando ele disse, Senhor, podes despedir a teu servo. Ele não estava desistindo de viver. Ele não tinha outra expressão. Ele não era quase indizível o que ele queria dizer. Era inefável, ele não conseguiria transformar aquilo em palavras. E a única coisa que ele conseguiu se expressar é: pode me levar, Senhor. Pode me levar. Simeão não tinha nada maior, mais pelo que viver. Por isso que ele disse isso. Não havia nada maior a conquistar do que aquele momento em que estava diante dos olhos dele o Salvador do mundo. Seus olhos viram a salvação prometida. Em seus braços estava o descendente que feriria a cabeça da serpente, prometido lá em Gênesis, no início da criação do mundo, no capítulo 3, no versículo 17, que esse descendente feriria a cabeça da serpente. Diante dele, nos braços dele, estava esse descendente. Por isso que ele não tinha outra palavra a não ser dizer: leva-me, Senhor. Posso despedir o teu servo em paz. Não há mais nada nesse mundo que me satisfaça. Não há nada maior do que esse cumprimento dessa promessa. Sua declaração é de alguém que não tem palavras suficientes para expressar a emoção. Ele foi ao extremo do que poderia se expressar. Tamanha era a alegria. E aí eu retorno à pergunta que fiz no início, com outra roupagem. Pelo que podemos declarar ao Senhor para nos despedir em paz? O que é que a gente precisa ter para dizer ao Senhor: pode me levar, Senhor? Nós somos ensinados, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Nós somos ensinados pela religião a hierarquia das nossas prioridades. A gente cresce, né? Quando quem é antigo de igreja, né?
neto, bisneto, tataraneto de crente, né? Cresce ouvindo quais são as prioridades, né, da vida de um crente, de um cristão. E ele sabe, eu acho que ninguém aqui não sabe dessa verdade. Que no topo dessa pirâmide das prioridades está quem? Está quem no topo? Deus. Todo mundo vai dizer, se perguntar quem é a sua prioridade, todos nós vamos dizer Deus. Tá dentro, né? Já criou-se uma cultura no nosso meio que Deus é a nossa prioridade. Depois a gente coloca família, a gente coloca igreja, trabalho, e aí essa ordem, né, não é muito bem definida, né, não tem um consenso do que seria a prioridade depois de Deus. Todo mundo sabe que Deus está acima. As demais coisas você vai encaixando em prioridades ali, você vai até remodulando, dependendo, vai ter um momento que vai ser a família, outro vai ser a igreja, você vai fazendo isso aqui, você vai mexendo, né, nessa pirâmide, né, de prioridades, mas Deus está no topo, está ali. Contudo, se nós avaliarmos honestamente, muitas vezes Deus não está no topo dos nossos desejos mais profundos. Não está nos nossos pensamentos e, para piorar, não está nas nossas ações. Eu demonstro que Deus é minha prioridade quando Ele está nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus desejos mais profundos. E isso a gente precisa avaliar todos os dias. A gente precisa parar para pensar e não viver numa vida tão automática, com tantas preocupações, com tantas ambições, e esquecendo de olhar para o alto. A vida cristã só tem um sentido se de fato estiver pautada na espera de uma promessa. Se eu e você não estivermos esperando por essa promessa da vinda do nosso Senhor, nós estamos perdendo tempo em viver essa vida cristã, porque ela não tem sentido. Se nossos corpos e almas não anelarem pelo grande encontro que teremos com Cristo, seja na morte, que é a certeza de todos nós, todo mundo vai morrer, ou na sua segunda vinda, os que não vão experimentar. Precisamos anelar por esse encontro. E isso faz toda a diferença. Quando o nosso coração, ele verdadeiramente deseja ardentemente, como Simeão desejava pela promessa, isso faz muita diferença. Porque realmente as coisas do mundo serão as demais coisas. Elas não terão o lugar de Deus em nossas vidas. Não viveremos tomados pela ansiedade ou pelas preocupações do tempo presente. Elas não vão nos dominar. Somos dominados muitas vezes pela ansiedade e pelas preocupações, porque nosso coração está aqui, não está nele. Na parábola do semeador, nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, é um retrato da nossa geração. A semente, quando ele fala que foi lançada em meio aos espinhos, ela é sufocada pelas preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições. E sabe o que é que faz com essa semente? Ela se torna infrutífera. Ela cresce. Tem gente que está na igreja há muito tempo, ouvindo, recebendo essa palavra, recebendo essa mensagem, quarta a domingo. É até uma árvore, mas ela está com os espinhos a sufocando. E aí o que é que acontece? Essa árvore não dá frutos. Nós recebemos a palavra, mas não damos fruto. Pois quando dobramos a esquina, nem mais nos lembramos do que foi pregado para nós. Porque nossa mente já está em outro lugar. Nosso coração já tem um ídolo. Já está habitado por outro desejo.
E sabemos que toda árvore que não der frutos de arrependimento, de justiça, de retidão, do Espírito, será cortada e lançada fora. Isso é um alerta para nós. Por isso, precisamos fazer como Simeão. Esperar pelo que é realmente valioso e eterno. Pelo que irá nos fazer declarar: nunca dimites, pode despedir-me. E eu vou concluir falando sobre uma canção que eu ouvi. E no trecho ela dizia assim: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E ela repete isso várias vezes. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Talvez fosse isso que Simeão estivesse querendo dizer naquele momento. Eu não só coloquei os meus olhos em ti, eu te peguei nos meus braços, Salvador do mundo. Me fez lembrar do encontro que eu tive com o Senhor na minha juventude. Diferentemente de Simeão, eu não o coloquei nos meus braços, mas Ele me colocou nos braços dele. E eu me recordo que naquele instante, naquele encontro pessoal, já não era mais o mesmo. Havia sido arrancado um peso das minhas costas. Eu não conseguia expressar o que eu sentia, de tão eufórico que eu estava. Era como se eu estivesse pisando em nuvens. Era a única coisa que eu sabia dizer. Eu disse: parece que eu estou pisando em nuvens, de tão leve que eu estou me sentindo. Tamanha era essa leveza. Eu não conseguia colocar em palavras. Mas era essa sensação de que nada mais importava, de que nada mais me satisfazia. Eu queria somente a Ele. Alguém disse que a vida cristã, ela começa em conhecer a Cristo, que é esse encontro que precisamos ter pessoalmente com Ele. E depois ela passa no aprofundamento de quem é Cristo, no debruçar da sua palavra, de conhecê-lo. Mas ela precisa continuar, porque o próximo passo, para aqueles que conheceram a Cristo, que se aprofundaram nele, é permanecer nele. E permanecer é a tarefa mais difícil, porque todos os dias seremos bombardeados para desistirmos. Seremos tentados a retroceder. Seremos incentivados, como a mulher de Ló, a olhar para trás. Para olhar o que ficou para trás. Nesse momento, precisamos lembrar de Simeão, um homem de fé expectante. Ele sabia pelo que vivia e pelo que esperava. E eu e você? Pelo que vivemos e pelo que anelamos, pelo que esperamos. Enquanto o mundo vê a vida progredir da luz da juventude para a escuridão da velhice, Simeão nos ensina o caminho cristão. Caminhamos da escuridão para a luz eterna. A velhice de Simeão não levava para a escuridão, mas para a luz. Nós cantamos isso em uma das canções que foi dita aqui. A glória nos aproxima da morte. É quando mais perto da morte, mais perto da glória. Porque é lá que deve estar o nosso desejo de nos encontrarmos com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Que essa seja a nossa realidade hoje. Nunca admites: eu já te contemplei, nada mais me importa. Pode me despedir, Senhor. Tu já me colocaste em teus braços. Que essa seja a nossa realidade diária. Jesus venceu a morte para que nele tivéssemos vida e vida em abundância. E é isso que Ele quer trazer nessa noite de hoje para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser guiados e que nossos olhos estejam sempre no Altíssimo, no Autor da nossa vida, no único capaz de nos satisfazer e nos completar por inteiro. Só Ele é o absoluto dos nossos corações. Nada
que viemos a colocar vai preencher o vazio do nosso coração. Só o absoluto. E Ele é Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor.